O Bolsonaro ele tem uma linha de base de gesticulação que praticamente é sempre a mesma, de falar, de usar muita gesticulação assim, com as palmas das mãos para dentro, segurando a caneta. Por ele estar sendo muito questionado pelos demais candidatos, teve uma hora que ele demonstrou uma expressão notavelmente perplexa diante das coisas que eles falavam. Em diversas ocasiões, ele hidratava os lábios, né, sabe, lamber os lábios, que isso é um sinal de não estar à vontade, de não estar confortável com isso. Teve até, inclusive, uma hora que ele estava se expressando, se justificando, que por um brevíssimo momento ele fez uma expressão de tristeza, como se ele estivesse querendo falar alguma coisa e ninguém estivesse compreendendo. Isso é interessante quando você concatena com outros gestos dele. Frequentemente ele posicionava o microfone para ele mesmo, inclinava na direção do microfone para falar, o que dá a entender que ele queria ser claro, ele queria que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Ciro é um comunicador nato. Ele tem um background de experiência de muitos anos, muita experiência de púlpito, de palco, falando com as pessoas. Então, ele tem uns gestos característicos de entrelaçar muito a mão, de falar assim, ele comprime muitos dedos. Então, essa é a linha de base do Ciro. Eu não poderia, por exemplo, dizer que porque ele está fazendo isso aqui, ele está inseguro. Isso aqui é um gesto característico dele. Mas uma coisa que eu gosto muito do Ciro é que ele fala com a câmera, diretamente para a câmera, e ainda estende a mão, como se ele estivesse falando diretamente para os brasileiros. E isso denota muita liderança. Teve alguns momentos que ele também demonstrou um certo nervosismo desse negócio de comprimir os lábios. Foi na hora que perguntaram a ele sobre a questão do aborto. Ele fez assim, do tipo, pergunta capciosa. Alguém pegou ele numa coisa que era controversa. Em alguns momentos raríssimos, ele piscou bastante os olhos. Acho que eram esses os momentos que ele estava mais, assim, se sentindo nervoso. E teve uma hora que ele demonstrou um tanto quanto de agressividade falando com o Bolsonaro, porque existe na linguagem corporal um gesto que é o seguinte: se você aponta assim, isso é uma ameaça. Se você aponta assim, esse movimento é um movimento que antecede o murro. Então, é como se você estivesse querendo agredir a pessoa à distância. Então, teve uma hora que ele se virou para o Bolsonaro e começou a falar assim. Mas, de todos, é o que mais demonstrou liderança e segurança na comunicação. Eu diria que ela demonstra bastante autoritarismo por diversos momentos. Primeiro de tudo, apontar sempre com a mão virada para baixo, sempre assim, desse jeito. Muitas vezes, quando os outros candidatos falavam, ela fazia um pequeno gesto de desprezo, que é quando você repuxa um pouquinho a lateral da boca. O tom dela, né, é bastante assim incisivo, com certeza, né? É outra que, quando está falando com o Bolsonaro, também fez a gesticulação de agressividade. Mas, no geral, ao contrário do Ciro, que demonstra liderança, ela demonstra mais um caráter autoritário.